Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos, glórias a Deus. Vem nessa segunda-feira abençoada, quero deixar essa mensagem que vai diretamente ao seu coração, que Jesus Cristo possa estar lhe abençoando grandiosamente nesse dia de frio, amém, irmãos. Essa palavra que eu quero deixar, irmãos, está aqui na Bíblia Sagrada, aqui em João, capítulo 4, a partir do versículo 23, e a palavra de Deus nos fala assim, amém? Mas na hora vem agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e é verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Versículo 24. Deus é Espírito e importa com os que adoram e adorem em Espírito e em verdade. Olha que palavra linda o nosso Jesus Cristo deixa para ministrar o Espírito Santo ao nosso coração nesse dia, amém? O Deus é Espírito, irmãos, e Ele se importa com a tua adoração, que seja em Espírito e em verdade, amém? Irmãos, quantos de nós hoje em dia não recebemos o dom, de ter uma voz maravilhosa para louvar o Senhor, uma voz que é esplêndida, cheia de carisma, uma voz grandiosa, mas às vezes não queremos estar louvando o Senhor, não queremos estar usando o dom que Deus nos deu para o adorar, para cativar o nome do Senhor, para espalhar o Evangelho através dos seus louvores. Às vezes troco por uma música do mundo, por afazeres do mundo, por tudo aquilo que o diabo te oferece nesse mundo, amém? E às vezes começa a cantar essas músicas do mundo endemoniada, que não traz nenhum futuro para a tua vida, que não traz nada de bom, irmãos, que te afastam da presença de Deus, amém? Outros têm dom, irmãos, para pregar o Evangelho, para estar ali à frente do mistério e acabam não usando isso, prefere estar bebendo, se prostituindo, traindo sua esposa, traindo seu esposo, andando na base da fofoca, da mentira, da intriga, levantando falso testemunho dos irmãos, aí pelo mundo, irmãos, e às vezes se afastam da presença de Deus, porque às vezes Deus traz um dom tão bonito para essas pessoas, e essas pessoas acabam não querendo usar somente para Jesus, às vezes querem ficar em cima do muro, um pouco, quantos nós vimos hoje em dia, irmãos, que ficam, cantores famosos, que ficam cantando um pouquinho para Deus e um pouquinho para o mundo, um pouquinho para Deus e um pouquinho para o mundo. A palavra de Deus nos fala, irmãos, que aquele que está em cima do muro já és do maligno, já és de Satanás. Deus, Ele quer que você seja somente dele. Você tem que escolher uma posição a quem você quer servir, ou a Deus, ou ao diabo, ou ao Satanás, ou a Deus, ou os prazeres desse mundo, amém? Irmãos, esses tempos eu estava conversando com uma pessoa, onde uma pessoa falou para mim, me disse assim, até que a tua esposa canta direitinho, mas tu não tem voz, você não canta nada, a tua voz é uma voz horrível para cantar. Irmão, você acha que aquilo me abalou? Você acha que aquilo entrou no meu coração? Não, irmãos, eu estou adorando o Senhor em espírito e verdade, irmãos. Eu sei que eu não tenho voz, irmãos, eu sei que eu não fui chamado para louvar, fui chamado para fazer a obra de Deus, para pregar, para estar à frente de um ministério, à frente de uma batalha espiritual contra Satanás, contra o demônio, mas eu amo louvar a Deus. A palavra do Senhor nos fala que tudo que tiver fôlego, louve ao nosso Deus, e é isso que eu faço, irmãos, mesmo com a minha voz, uma voz que não é muito bonita, mas eu louvo o Senhor, e não tenho vergonha de quem vai rir de mim, não tenho vergonha de o que vão falar de mim, irmãos, porque infelizmente é difícil agradar o ser humano. Nem Jesus Cristo, que era filho de Deus, que era considerado Deus, não conseguiu agradar todo mundo. Crucificaram ele, botaram ele naquela cruz, pregaram ele naquela cruz, mesmo sabendo que ele era santo, e mesmo assim ele não conseguiu agradar todo mundo, amém? Quem sou eu para agradar? Esses dias, minha esposa e eu coloquemos uma mensagem do Edson, nosso filho. Ele tinha 3 anos e pouco, agora que ele completou 4 anos, na virada de completar 4 anos, irmãos, e ela inventou de colocar aquela mensagenzinha, a última mensagem dele, nos grupos, só porque ele estava com uma roupinha do Homem-Aranha, algum abençoado do outro lado, não sei se de alguma igreja conservadora, porque não é todas as pessoas da igreja conservadoras que levam a esse ponto, tem pessoas maravilhosas, de coração bondoso dentro das igrejas conservadoras, que não olham para a aparência, porque sabe que Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E ele falou, colocou na postagem do nosso filho ali, pregando a palavra, essa última pregação que a minha esposa, nós estamos ensinando ele para ele já futuramente ser um pastorzinho, em nome do Senhor Jesus, que ele ama falar que ele já é um pastorzinho. E alguém, um abençoado ali do Senhor, acabou dizendo que ele era um endemoniado, que era para tirar aquela roupa do demônio, que ele era um endemoniado. Imagina, irmãos, aí a minha esposa acabou colocando ele para ele tirar a trave
do seu olho, né? Porque ele era uma criança que estava completando recém 4 anos. E quando a minha esposa entrou no Facebook dele, irmãos, tinha tanta coisa do mundo, irmãos, pessoas, mulheres ali seminuas, de calcinha, sutiã, somente bobagem, irmãos, não tinha nada que edificasse a vida de um crente, a vida de uma pessoa que precisa ouvir uma palavra de Deus. Mas ele estava ali julgando uma criança de 4 anos, irmãos, uma criança que não tinha culpa, irmãos. Então se eles tinham que julgar alguém, era eu e a minha esposa, e mesmo assim eles não teriam o direito, porque somente cabe a julgar ao nosso Deus, amém? É Deus que faz a transformação, é Deus que muda, mas muitas pessoas, irmãos, se agarram na roupa, né? E não consegue mudar o seu coração. Para vocês verem que ele estava preocupado com a roupinha que ele estava usando, que era do Homem-Aranha, mas não se preocupou com as postagens de prostituição que estavam no Face dele. E aí a minha esposa acabou colocando para ele, ele excluiu o comentário, né? Então, mas é assim que funciona, né, irmãos? Nenhuma criança de 4 anos escapa do julgamento, né? Das bocas que falam mal das pessoas, das bocas de Satanás, usado por Satanás para tentar afastar o ministério que nós temos, para tentar botar algo no nosso coração, para que nós não façamos o nosso filho mais estar ali aprendendo a palavra de Deus, deixando as mensagenzinhas dele. Só que ele se deu mal, irmãos, porque nós somos escolhidos do Senhor, e aquele que abençoa nós será abençoado, e aquele que nos amaldiçoa será amaldiçoado, porque assim diz a palavra do Senhor, amém? Então a gente vê nesses dias de hoje, irmãos, que muitas pessoas acabam julgando, mas não deixe isso acontecer com você, irmãos. Por favor, irmãos, não se afaste da presença de Deus, não deixe de louvar o Senhor. Não me interessa se você tem voz ou não tem, irmãos. Eu sei que muitos que ouviram essa palavra vão se identificar, porque muitos de vocês são julgados, assim como eu também fui, assim como a minha esposa já foi, assim como o meu filho, que completou 4 anos agora, foi a semana passada. Irmãos, imagina, se ele julgar uma criança de 4 anos, julgar o Jesus Cristo, o Filho de Deus, o que não vão fazer com nós? Mas glórias a Deus, que Deus é maravilhoso, e Deus está com nós a cada momento, a cada segundo da nossa vida, irmãos. Não vamos deixar Satanás destruir a nossa vida, não vamos deixar Satanás liquidar o nosso ministério, não vamos deixar o diabo entrar na nossa vida e nos afastar da presença de Deus. Interessante, irmãos, se você tem voz, glórias a Deus, louva o Senhor, mas se você não tem, continue louvando a esse Deus, continue pregando esse Deus. Não deixe o diabo, Satanás, colocar aquelas pessoas endemoniadas que são usadas por Satanás para tentar te afastar da presença de Deus, afastar você do teu ministério. Deixe Deus te usar, deixe Deus usar a tua boca grandiosamente, porque quem manda em você é o nosso Deus, é o Espírito Santo de Deus. Irmãos, seja feita a vontade de Deus e não a nossa, irmãos. Não dê bola se alguém rir de você, se alguém falar de você pelas suas costas ou até mesmo na sua cara. Somente diga para ele: eu gosto de servir a Deus, ele me chamou e eu sirvo a ele que pode me julgar. Mas eu tenho certeza, irmãos, do que o jeito que você for cantado, do jeito que você for pregado, do jeito que você for orar ao Senhor, independente se você sabe ou não, Deus irá se agradar, Deus que seja verdadeiro, Deus que seja em espírito e verdade, irmãos. Porque muitos, irmãos, às vezes se esconde atrás de uma roupa, né, de uma roupa toda social, mas por dentro do seu coração é podre, por dentro do seu coração só pensa maldade, só pensa coisas erradas, só levanta falsos testemunhos. E eu conheço muitos que fazem isso, irmãos. Então eu não deixo, irmãos, que ninguém venha me julgar, porque, irmãos, eu sei a minha caminhada com o Senhor, eu sei a caminhada da Eduarda com o Senhor, e é junto, eu e a minha esposa, e junto com Jesus Cristo, que nós vamos acertando e vamos errando. Mas todos os dias, irmãos, que nós erremos, todos os dias que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, quando o Espírito Santo coloca no nosso coração, nós se ajoelhamos e pedimos perdão ao nosso Deus que está no céu. E é por isso que Deus se agrada, irmão, se agrada de um coração humilde, um coração aquebrantado, um coração que conta todos os seus defeitos, irmãos. Tudo aquilo que você não conseguir mudar, conte para o nosso Deus, amém? E todos aqueles que se levantar para destruir o teu ministério, irmão, para destruir a tua vida na presença de Deus, não dê bola, irmãos, porque a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra o Satanás, contra as potestades, principados
deste mundo. É o diabo que nós temos que derrotar e não o ser humano, amém? Então oremos por essa pessoa que está falando de nós, que está tentando destruir o nosso ministério, e deixemos nas mãos de Deus, porque é Deus que faz a transformação. Às vezes nossos irmãos em Cristo estão perdidos, irmãos, estão mais agarrados na doutrina do homem do que na verdadeira palavra de Deus, que é adorar o nosso Senhor em espírito e em verdade, amém? Por isso que existe muitas divisões hoje em dia no meio evangélico. Às vezes outras religiões, irmãos, são mais unidas que os evangélicos, porque muitos acabam querendo, julgar e condenar aqueles irmãos, em vez de ajudar, irmãos, em vez de estar junto, todos nós lutando para transformar pessoas, para ganhar pessoas para o reino do céu, amém? E esta palavra que eu quero deixar, passou um pouco, irmãos, mas eu me empolguei nesta segunda-feira abençoada. Fique na presença do Espírito Santo de Deus. Não desista, irmão, de tudo aquilo que Deus fez na tua vida, porque Deus é contigo, amém?